Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Mateus 24:42, que diz: Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Queridos, eu quero falar sobre os benefícios da vigilância. Fique atento, porque essa palavra é gloriosa. Para iniciar, a palavra vigiar no Novo Testamento ela vem do grego e ela significa, primeiro, estar esperto, segundo, estar atento, terceiro, estar alerta, ou seja, uma pessoa que está em constante prontidão. Não se trata, meus irmãos, apenas de observar, mas de manter a mente e o coração alinhados com o Espírito e com a vontade de Deus. Dessa maneira, vigilância está ligada a uma vida espiritual ativa, ou seja, Jesus associa a vigilância à oração, à fidelidade, mas também à perseverança. Vigiar, irmãos, não é permitir que o coração adoeça, que a fé esfrie, ou que o pecado encontre espaço. Mas a vigilância é uma disciplina espiritual que preserva o crente do engano, do pecado, mas também da queda. Quem vigia discerne os tempos, reconhece os ataques e permanece firme na verdade e na fé. Então, quais são os benefícios da vigilância? Primeiro, protege contra o pecado e a tentação. A vigilância fortalece o espírito e impede que a carne governe. Precisamos sim proteger-nos do pecado e da tentação, porque primeiro vem a tentação e bate a porta. E se você abrir, o pecado encontra morada. E aí o mal realmente será grande. Então, vigia em nome de Jesus. Segundo benefício da vigilância, preserva a comunhão com Deus. Queridos, quem vigia mantém sensibilidade espiritual. Quem vigia, querido, tem intimidade com o Senhor. Quem vigia preserva a comunhão. Precisamos estar em comunhão com Deus todos os dias até a vinda do Senhor Jesus. Lembre-se disto. E isto é inegociável. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, precisamos estar em comunhão, mas para isso, preserve a comunhão. Terceiro benefício da vigilância, gera discernimento. Querido, a vigilância permite perceber as armadilhas do inimigo, mas também os falsos caminhos. Fique atento, irmãos. Precisamos ter a habilidade de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, a vida e a morte. Precisamos estar atentos na torre de vigília. Não se esqueça disso. Aleluia. Quarto benefício da vigilância: produz perseverança e firmeza na fé. O crente vigilante permanece constante, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em tempos difíceis, ele permanece atento, ele permanece observando, ele permanece com o coração naquilo para o qual ele está realmente vigilante. Fique atento em nome de Jesus, persevera, tenha perseverança, tenha firmeza na fé por meio da vigilância, não vacile, em nome de Jesus. E por último, o benefício da vigilância nos prepara para a volta de Cristo. Né? Prepara para a volta de Cristo, ou seja, somos preparados para a volta de Cristo. Irmãos, a vigilância mantém a esperança viva, aleluia, a fé ativa na promessa do Senhor. Quem está vigilante está mais próximo da volta do Senhor Jesus, e isso é poderoso. Alguns exemplos bíblicos são, querido, excelentes. O primeiro é Neemias. Neemias vigiava enquanto trabalhava. Com uma mão edificava e com a outra segurava a espada.
mostrando, primeiro, equilíbrio, segundo, ação e terceiro, vigilância espiritual. Neemias ele não parou para dar ouvidos ao inimigo e não parou de trabalhar. Ele permaneceu perseverante, resiliente e teve vitória. Jesus Cristo, lá no Getsêmani, exortou os discípulos a vigiar e orar, revelando que a falta da vigilância os tornaria vulneráveis à tentação. Aleluia. E quais são os males, querido, de ser desatento ou vacilante? Então, se eu não sou vigilante, eu sou desatento ou eu sou vacilante. Quais são os males disso? Primeiro, facilita a queda espiritual. Fique atento. O diabo, ele percebe e ele sabe quando tem um crente desatento ou vacilante. E aí vai ser mais fácil para ele destruir e derrubar. Segundo mal, gera negligência com a vida espiritual. Irmão, não seja negligente. Irmã, fique atento. Fica na vigilância. Não seja vacilante em nome de Jesus. Aleluia. Terceiro mal, abre brechas para o engano e para o pecado. Em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo posicionamento. Seja como a águia. Aleluia. E não como a galinha que só anda olhando para o chão e ciscando. Olhe para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Quarto mal, produz instabilidade emocional e espiritual. Toda pessoa desatenta, toda pessoa vacilante, querido, é uma pessoa instável, é uma pessoa desequilibrada. É como diz Tiago, é de ânimo dobre, tem duas almas, é inconstante em tudo que faz. Deus tem a misericórdia. E por último, o mal é enfraquecer a fé, aleluia, e comprometer o testemunho e a caminhada. Irmãos, quem não vigia, irmão, tem a fé enfraquecida, compromete o testemunho e compromete a caminhada espiritual. Querido, a desatenção espiritual leva à acomodação. Vou repetir, a desatenção espiritual leva à acomodação. E a vacilação constante conduz ao esfriamento da fé. Em nome de Jesus, que esses males não estejam sobre você, mas vigia, aleluia. John Wesley ele disse, a vigilância espiritual é a sentinela da alma. Quando ela dorme, o pecado entra sem resistência. Fique atento, aleluia. E a segunda frase é que a vida cristã exige olhos abertos, coração atento e obediência constante. Onde o perigo espiritual nunca anuncia a sua chegada. Fique atento em nome de Jesus. E para concluir, a vida cristã não é passiva, é vacilante. Perdão. A vida cristã não é passiva, é vigilante. O cachorrinho ali está dando trabalho. Misericórdia. Nino, passa. Desculpa aí, mas faz parte. Aqui é ao vivo e a cores. A vida cristã não é passiva, é vigilante. Quem ama a Deus aprende a guardar o coração, a mente e os caminhos. Vigilância não é medo, é maturidade espiritual. É viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, mas atento aos sinais do tempo. Aleluia. O crente que vigia permanece firme, sensível ao Espírito Santo, preparado para cumprir o propósito de Deus até o dia que Cristo se manifestar em glória. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoo e declaro sobre você a bênção do Senhor. Eu oro para que você seja mais do que vigilante, para que você seja prudente em tudo quanto faz, em tudo quanto fala e em tudo quanto se compromete. Em nome de Jesus, que o inimigo não consiga te distrair ao ponto de te pegar, de te derrubar e de te destruir, mas que você seja livre em nome de Jesus. Eu oro para que a mão e a glória do Senhor venha sobre a tua vida e que você de fato, aleluia,
esteja na torre de vigília, atento com a tua casa, com a tua família, com a tua vida e com a tua fé, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama e deixa escrito aí o teu comentário. Um abraço e a paz.